21º capítulo do Evangelho de João. O evangelista parecia ter concluído sua história com o capítulo anterior, mas, como São Paulo às vezes em suas epístolas, ocorrendo um novo assunto, ele começa novamente. Ele havia dito que havia muitos outros sinais que Jesus fez para a prova de sua ressurreição. E neste capítulo ele menciona um desses muitos, que foi a aparição de Cristo a alguns de seus discípulos no mar de Tiberíades, no qual temos um testemunho. Como ele se revelou a eles enquanto pescavam, encheu sua rede, e então muito familiarmente veio e jantou com eles sobre o que haviam pescado. Ver 1:14. Que conversa ele teve com Pedro depois do jantar, a respeito de si mesmo, versos 15 a 19. A respeito de João, versos 20 a 23. A conclusão solene deste evangelho, versos 24 e 25. É estranho que alguém suponha que este capítulo foi adicionado por outra mão, quando é expressamente dito, versículo 24, que o discípulo a quem Jesus amava é aquele que testifica dessas coisas. Cristo com seus discípulos. Versos 1 a 14. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe os outros: Também nós vamos contigo. Saíram, entraram no barco, e, naquela noite, nada apanharam. Mas, ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: Filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. Então, lhes disse: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra senão quase 200 covados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima, peixes, e havia também pão. Disse-lhes Jesus: Trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e, não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus: Vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão, e lhes deu, e, de igual modo, o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Temos aqui um testemunho da aparição de Cristo a seus discípulos no mar de Tiberíades. Agora, comparemos esta aparição com as anteriores, nas quais Cristo se mostrou a seus discípulos quando eles se reuniram em uma assembleia solene, ao que parece, para adoração religiosa, em um dia do Senhor, e quando todos estavam juntos, talvez esperando sua aparição. Mas nisso ele se mostrava a alguns deles ocasionalmente, em um dia de semana, quando eles estavam pescando, e pouco pensava nisso. Cristo tem muitas maneiras de se dar a conhecer a seu povo, geralmente em suas ordenanças, mas às vezes por seu espírito ele os visita quando estão empregados em negócios comuns, como os pastores que guardavam seus rebanhos à noite. Lucas 2 verso 8. Vamos compará-lo com o que se seguiu na montanha da Galileia, onde Cristo os designou para encontrá-lo. Para lá, eles se mudaram assim que os dias de pão ázimo terminaram e se dispuseram como bem entenderam, até a hora marcada para esta entrevista ou encontro geral. Agora, essa aparição foi enquanto eles esperavam por isso, para que não se cansassem de esperar. Cristo muitas vezes é melhor do que sua palavra, mas nunca pior. Muitas vezes antecipa e supera as expectativas crentes de seu povo, mas nunca os decepciona. Quanto aos detalhes da história, podemos observe. Quem eram aqueles a quem Cristo agora se mostrava? Não a todos os 12, mas apenas a 7 deles. Natanael é mencionado como um deles, com quem não nos encontramos desde então. Capitão, alguns pensam que ele era o mesmo com Bartolomeu, um dos 12. Os 2 não nomeados devem ser Filipe de Betsaida e André de Cafarnaum. Observe aqui. É bom que os discípulos de Cristo estejam muito juntos, não apenas em assembleias religiosas solenes, mas em conversas comuns e sobre negócios comuns. Os bons cristãos devem, por esse meio, testemunhar e aumentar sua afeição e deleitar-se uns com os outros e edificar-se mutuamente, tanto pelo discurso quanto pelo exemplo. Cristo escolheu manifestar-se a eles quando estavam juntos, não apenas para apoiar a sociedade cristã, mas para que possam ser testemunhas conjuntas do mesmo fato, e assim, corroborar o testemunho um do outro.
Aqui estavam 7 juntos para testar isso, no qual alguns observam que a lei romana exigia 7 testemunhas para um testamento. Tomé era um deles, e é nomeado ao lado de Pedro, como se agora ele se mantivesse mais próximo do que nunca das reuniões dos apóstolos. É bom que as perdas por nossa negligência nos tornem mais cuidadosos depois para não deixar escapar as oportunidades. Como eles eram empregados, observe, o acordo deles para ir pescar. Eles não sabiam bem o que fazer consigo mesmos. De minha parte, diz Pedro, irei pescar. Nós iremos contigo então, dizem eles, pois ficaremos juntos. Embora comumente 2 de um ofício não possam concordar, eles poderiam. Alguns acham que erraram ao voltar para seus barcos e redes, que haviam deixado, mas então Cristo não os teria tolerado com uma visita. Era bastante louvável neles, pois eles fizeram isso, para resgatar o tempo e não ficar ocioso. Eles ainda não foram designados para pregar a ressurreição de Cristo. A comissão deles estava no desenho, mas não foi aperfeiçoada. A hora de entrar em ação estava por vir. É provável que seu mestre os tenha instruído a não dizer nada sobre sua ressurreição até depois de sua ascensão, ou melhor, não até depois do derramamento do Espírito, e então eles deveriam começar em Jerusalém. Agora, enquanto isso, em vez de não fazer nada, eles iriam pescar, não para recreação, mas para negócios. É um exemplo de sua humildade. Embora tivessem avançado para serem enviados por Cristo, como ele era pelo Pai, ainda assim não tomaram posição sobre eles, mas lembraram-se a rocha da qual foram lavrados. É também um exemplo de sua indústria e os indica bons maridos de seu tempo. Enquanto eles estavam esperando, eles não estariam ociosos. Aqueles que prestam contas de seu tempo com alegria devem planejar preencher as lacunas dele, reunir os fragmentos dele, para que eles possam ajudar a se guardar e não sejam onerosos para ninguém. Enquanto seu mestre estava com eles, aqueles que ministravam a ele eram gentis com eles. Mas agora que o noivo foi tirado deles, eles devem jejuar naqueles dias, e portanto, suas próprias mãos, como as de Paulo, devem atender às suas necessidades, e por essa razão, Cristo lhes perguntou: vocês têm alguma comida? Isso nos ensina com tranquilidade a trabalhar e comer o nosso próprio pão. Sua decepção com a pescaria. Naquela noite eles não pescaram nada, embora, é provável, eles trabalharam a noite toda. Como Lucas veja a vaidade deste mundo. A mão do diligente muitas vezes volta vazia. Mesmo os bons homens podem ficar aquém do sucesso desejado em seus empreendimentos honestos. Podemos estar no caminho de nosso dever e ainda assim não prosperar. A providência ordenou que durante toda aquela noite eles não pescassem nada, para que a miraculosa pescaria pela manhã fosse ainda mais maravilhosa e mais aceitável. Naquelas decepções que para nós são muito dolorosas, Deus frequentemente tem desígnios que são muito graciosos. O homem tem, de fato, domínio sobre os peixes do mar, mas eles nem sempre estão à sua disposição. Deus só conhece os caminhos do mar, e comanda aquilo que passa por eles. De que maneira Cristo se deu a conhecer a eles? Disse, ele se mostrou. Seu corpo, embora um corpo verdadeiro e real, ressuscitou, como o nosso será, um corpo espiritual, e assim ficou visível apenas quando ele próprio teve o prazer de fazê-lo. Ou melhor, veio-se foi tão rapidamente que estava aqui ou ali em um instante, em um momento, em um piscar de olhos. 4 coisas são observáveis na aparição de Cristo para eles. Ele se mostrou a eles oportunamente. Quando já amanheceu, depois de uma noite infrutífera de labuta, Jesus estava na praia. O tempo de Cristo se dar a conhecer a seu povo é quando eles estão mais perdidos. Quando eles pensarem que se perderam, ele os fará saber que não o perderam. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem, se Cristo vier, pela manhã. Cristo apareceu a eles, não andando sobre a água, porque, tendo ressuscitado dos mortos, ele não deveria estar com eles como antes, mas de pé sobre a costa, porque agora eles deveriam ir em direção a ele. Alguns dos antigos colocam esse significado nisso, que Cristo, tendo terminado sua obra, passou por um mar tempestuoso, um mar de sangue, para uma praia segura e tranquila, onde permaneceu em triunfo. Mas os discípulos, tendo seu trabalho diante deles, ainda estavam no mar, em labuta e perigo. É um consolo para nós, quando nossa passagem é difícil e tempestuosa, que nosso Mestre está em terra e estamos nos apressando para ele. Ele se mostrou a eles gradualmente. Os discípulos, embora o conhecessem intimamente, não sabiam, de uma só vez, que era Jesus. Esperando pouco vê-lo ali, e não olhando fixamente para ele, eles o tomaram por uma pessoa comum esperando a chegada de seu barco para comprar seus peixes. Observe que Cristo está frequentemente mais próximo de nós do que pensamos que ele está, e assim descobriremos depois, para nosso conforto. Ele se mostrou a eles por meio de um exemplo de sua piedade,
Ele os chamou: crianças, paidia, rapazes, vocês têm alguma carne? Vocês pescaram algum peixe? Aqui. A compulsão é muito familiar. Ele fala a eles como a seus filhos, com cuidado e ternura de um pai. Filhos. Embora ele já tivesse entrado em seu estado exaltado, ele falou com seus discípulos com tanta bondade e afeição como sempre. Eles não eram crianças em idade, mas eram seus filhos, os filhos que Deus lhe dera. A pergunta é muito gentil: você tem alguma comida? Ele pergunta como um pai terno a respeito de seus filhos se eles recebem o que é adequado para eles, para que, se não forem, ele possa cuidar de seu suprimento. Note: o Senhor é para o corpo. Cristo toma conhecimento das necessidades temporais de seu povo e prometeu a eles não apenas graça suficiente, mas comida conveniente. Em verdade, eles serão alimentados. SL2 Cristo olha para as cabanas dos pobres e pergunta: filhos, vocês têm alguma comida? Convidando-os assim a abrir seu caso diante dele, e pela oração da fé, fazer seus pedidos conhecidos a ele, pois Cristo cuida deles. Cristo aqui nos deu um exemplo de preocupação compassiva por nossos irmãos. Há muitos chefes de família pobres incapacitados para o trabalho, ou desapontados com ele, que estão reduzidos a apuros, a quem os ricos devem perguntar assim: você tem alguma comida? Pois os mais necessitados são geralmente os menos clamorosos. A esta pergunta, os discípulos deram uma resposta curta, e alguns pensam, com um ar de descontentamento e irritação. Eles disseram: não dando a ele nenhum título amigável e respeitoso como ele havia dado a eles. Tão curtos vêm os melhores em seus retornos de amor ao Senhor Jesus. Cristo fez a pergunta a eles, não porque não conhecesse seus desejos, mas porque os conheceria deles. Aqueles que desejam receber suprimentos de Cristo devem reconhecer-se vazios e necessitados. Ele se mostrou a eles por uma instância de seu poder, e isso aperfeiçoou a descoberta. 6 Ele ordenou que lançassem a rede do lado direito do barco, o lado oposto ao que eles estavam lançando. Então eles, que voltavam para casa de mãos vazias, foram enriquecidos com uma grande quantidade de peixes. Aqui temos as ordens que Cristo lhes deu, e a promessa anexada a essas ordens: lançai a rede ali em tal lugar, e achareis. Aquele de quem nada é escondido, não, nem os habitantes debaixo das águas, Jó 25, sabia de que lado do navio estava o cardume de peixes, e para aquele lado os direcionava. Observe que a providência divina se estende às coisas mais minuciosas e contingentes, e eles são felizes por saber como obter dicas na condução de seus negócios e reconhecê-lo em todos os seus caminhos. Sua obediência a essas ordens e o bom sucesso disso. Ainda não sabiam que era Jesus. No entanto, eles estavam dispostos a ser aconselhados por qualquer pessoa e não pediram a esse suposto estranho que cuidasse de seus próprios negócios e não se intrometesse nos deles, mas aceitaram seu conselho. Ao serem assim observadores de estranhos, eles foram obedientes ao seu mestre de surpresa. E acelerou maravilhosamente bem. Agora eles tinham um saque que os pagava por todas as suas dores. Observe que aqueles que são humildes, diligentes e pacientes, embora seus trabalhos possam ser frustrados, serão coroados. Eles às vezes vivem para ver seus negócios tomarem um rumo feliz, depois de muitas lutas e tentativas infrutíferas. Nada se perde ao observar as ordens de Cristo. Aqueles que seguem a regra da palavra, as orientações do Espírito e as insinuações da providência provavelmente serão bem-sucedidos, pois isso é lançar a rede à direita do barco. Agora, o consumo de peixes pode ser considerado como um milagre em si, e assim foi projetado para provar que Jesus Cristo foi ressuscitado em poder, embora semeado em fraqueza, e que todas as coisas foram colocadas sob seus pés, os peixes do mar não excetuados. Cristo se manifesta a seu povo fazendo por eles o que ninguém mais pode fazer e coisas que eles não esperavam. Como uma misericórdia para eles, pelo suprimento oportuno e abundante de suas necessidades. Quando sua engenhosidade e indústria falharam, o poder de Cristo veio oportunamente para seu alívio, pois ele cuidaria para que aqueles que haviam deixado tudo por ele não desejassem nada de bom. Quando estamos mais perdidos, Jeová Jireh, como memorial de uma misericórdia anterior, com a qual Cristo havia anteriormente recompensado Pedro pelo empréstimo de seu barco, Lucas 4, etc. Esse milagre quase se assemelhava a isso e não podia deixar de lembrar Pedro, que ajudou a melhorar isso, pois tanto isso quanto isso o afetaram muito, ao encontrá-lo em seu próprio elemento, em seu próprio emprego. Os últimos favores são projetados para trazer à mente os favores anteriores, para que o pão comido não seja esquecido. Como um mistério e muito significativo daquela obra para a qual Cristo estava agora com uma comissão ampliada enviando-os. Os profetas estavam pescando almas e não pegaram nada, ou muito pouco. Mas os apóstolos, que lançaram à rede a palavra de Cristo, tiveram um sucesso maravilhoso. Muitos foram os filhos da desolada,
Gal 2 eles próprios, em busca de sua missão anterior, quando se tornaram pescadores de homens, tiveram pouco sucesso em comparação com o que deveriam ter agora. Quando, logo depois disso, 3.000 foram convertidos em um dia, então a rede foi lançada do lado direito do barco. É um encorajamento para os ministros de Cristo continuarem sua diligência em seu trabalho. Um gole feliz, por fim, pode ser suficiente para compensar muitos anos de labuta na rede do Evangelho. Como os discípulos receberam esta descoberta que Cristo fez de si mesmo, versos 7 e 8, onde encontramos que João era o discípulo mais inteligente e perspicaz. Aquele a quem Jesus amava foi o primeiro que disse, é o Senhor. Para aqueles a quem Cristo ama, ele se manifestará de maneira especial, seu segredo está com seus favoritos. João havia aderido mais intimamente a seu mestre em seus sofrimentos do que qualquer um deles, e, portanto, ele tem um olhar mais claro e um julgamento mais perspicaz do que qualquer um deles, em recompensa por sua constância. Quando o próprio João percebeu que era o Senhor, ele comunicou seu conhecimento aos que estavam com ele, pois esta dispensação do Espírito é dada a todos para lucrar. Aqueles que conhecem a Cristo devem se esforçar para familiarizar outros com ele, não precisamos absorvê-lo, ao suficiente nele para todos nós. João conta a Pedro particularmente seus pensamentos, que era o Senhor, sabendo que ele ficaria feliz em vê-lo acima de qualquer um deles. Embora Pedro tivesse negado seu mestre, ainda assim, tendo se arrependido sendo levado à comunhão dos discípulos novamente, eles estavam tão livres e familiarizados com ele como sempre. Que Pedro era o discípulo mais zeloso e caloroso, pois assim que ele ouviu que era o Senhor, para o qual ele aceitou a palavra de João, o navio não pôde segurá-lo, nem ele poderia ficar até trazê-lo para a costa, mas no mar ele se jogou imediatamente, para que pudesse vir primeiro a Cristo. Ele mostrou seu respeito a Cristo cingindo seu casaco de pescador sobre ele para que ele pudesse aparecer diante de seu mestre nas melhores roupas que ele tinha, e rudemente correr em sua presença, despojado como estava de colete e ceroulas, porque o trabalho que ele estava fazendo era árduo, e ele estava decidido a se esforçar. Talvez o casaco do pescador fosse feito de couro ou oleado e se mantivesse molhado, e ele o cingiu para que pudesse fazer o melhor caminho através da água até Cristo, como costumava fazer depois de suas redes, quando estava empenhado em sua pesca. Ele mostrou a força de sua afeição a Cristo e seu desejo sincero de estar com ele, lançando-se ao mar, e vadeando ou nadando até a costa, para chegar até ele. Quando ele caminhou sobre a água para Cristo, MT 128, 29, foi dito, ele desceu do barco deliberadamente, mas aqui é dito, ele se lançou ao mar com precipitação. Afundando ou nadando, ele mostraria sua boa vontade e almejaria estar com Jesus. Se Cristo me permite, pensa ele, afogar-me e ficar aquém dele, é apenas o que mereço por negá-lo. Pedro havia perdoado muito e fez parecer que amava muito por sua disposição de correr riscos e passar por dificuldades para vir até ele. Aqueles que estiveram com Jesus estarão dispostos a nadar em um mar tempestuoso, um mar de sangue, para ir até ele. E é uma disputa louvável entre os discípulos de Cristo lutar para saber quem será o primeiro com ele. Que o resto dos discípulos foram cuidadosos e honestos de coração. Embora eles não estivessem tão entusiasmados a ponto de se jogarem no mar, como Pedro, eles se apressaram no barco para a praia e fizeram o melhor possível. Os outros discípulos e João com eles, que primeiro descobriu que era Cristo, veio lentamente, mas eles vieram a Cristo. Agora, aqui podemos observe como Deus distribui seus dons de várias maneiras. Alguns se destacam, como Pedro e João, são muito eminentes em dons e graças, e assim se distinguem de seus irmãos. Outros são apenas discípulos comuns, que cumprem seu dever e são fiéis a ele, mas não fazem nada para se tornarem notáveis. E, no entanto, um e outro, o eminente e o obscuro, sentar-se juntos com Cristo na glória. Não, e talvez o último seja o primeiro. Daqueles que se destacam, alguns, como João, são eminentemente contemplativos, têm grandes dons de conhecimento e servem à igreja com eles. Outros, como Pedro, são eminentemente ativos e corajosos, são fortes e fazem façanhas, e, portanto, são muito úteis para a sua geração. Alguns são úteis como os olhos da igreja, outros como as mãos da igreja, e todos para o bem do corpo. Que grande diferença pode haver entre algumas pessoas boas e outras na maneira de honrar a Cristo, e ainda assim ambas o aceitaram. Alguns servem a Cristo mais em atos de devoção e expressões extraordinárias de zelo religioso, e fazem bem, para o Senhor o fazem. Pedro não deveria ser censurado por se lançar ao mar, mas elogiado por seu zelo e pela força de sua afeição. E assim devem ser aqueles que, apaixonados por Cristo, deixam o mundo, com Maria, para sentar-se a seus pés. Mas outros servem a Cristo mais nos assuntos do mundo. Eles continuam naquele barco, arrastam a rede e trazem os peixes para a margem, como os outros discípulos aqui,
e tais não devem ser censurados como mundanos, pois eles, em seu lugar, estão verdadeiramente servindo a Cristo como os outros, mesmo servindo às mesas. Se todos os discípulos tivessem feito como Pedro, o que seria de seus peixes e redes? E, no entanto, se Pedro tivesse feito o que eles fizeram, desejaríamos essa instância de santo zelo. Cristo estava satisfeito com ambos, e nós também devemos estar. Que existem várias maneiras de trazer os discípulos de Cristo para a praia a ele do mar deste mundo. Alguns são levados a ele por uma morte violenta, como os mártires, que se jogaram no mar, em seu zelo por Cristo. Outros são trazidos a ele por uma morte natural, arrastando a rede, que é menos terrível. Que entretenimento o Senhor Jesus deu a eles quando desembarcaram. Ele tinha provisão pronta para eles. Quando chegaram à terra, molhados e com frio, cansados e famintos, encontraram ali um bom fogo para aquecê-los e secá-los, e peixe e pão, provisões competentes para uma boa refeição. Não precisamos ficar curiosos em indagar de onde veio esse fogo, peixe e pão, mais do que de onde veio a carne que os corvos trouxeram para Elias. Aquele que podia multiplicar os pães e peixes que havia, poderia fazer novos se quisesse, ou transformar pedras em pão, ou enviar seus anjos para buscá-lo, onde ele sabia que deveria ser encontrado. É incerto se esta provisão foi preparada ao ar livre, ou em alguma cabana de pescador na praia. Mas aqui não havia nada imponente ou delicado. Devemos nos contentar com coisas humildes, pois Cristo era. Podemos ser consolados neste caso do cuidado de Cristo por seus discípulos. Ele sabe de que coisas precisamos. Ele gentilmente cuidou daqueles pescadores, quando eles vinham cansados de seu trabalho. Porque, em verdade, serão alimentados os que confiam no Senhor e fazem o bem. É encorajador para os ministros de Cristo, a quem ele fez pescadores de homens, que eles possam depender daquele que os emprega para prover para eles. E se eles sentirem falta de encorajamento neste mundo, forem reduzidos como Paulo foi à fome, sede e jejuns com frequência, que se contentem com o que têm aqui. Eles têm coisas melhores em reserva e comerão e beberão com Cristo em sua mesa em seu reino. Lucas 230. Algum tempo atrás, os discípulos haviam entretido a Cristo com um peixe grelhado. Lucas 24 verso 42. E agora, como amigo, ele retribuiu a gentileza e os entreteve com um não. No calado de peixes, ele os pagou mais de 100 vezes. Ele pediu um pouco do que eles haviam pescado, e eles o deram. 10. Observe aqui. A ordem que Cristo deu a eles para trazerem a pescaria para a praia. Trazei aqui os peixes que agora apanhastes, e deixai-nos ficar com alguns deles, não como se ele precisasse, e não poderia preparar um jantar para ele sem ele, mas ele os faria comer do trabalho de suas mãos. O que é obtido pela bênção de Deus em nossa própria indústria e trabalho honesto, se Deus nos der poder para comer dele e desfrutar do bem em nosso trabalho, tem uma doçura peculiar. Disse do homem preguiçoso que ele não assou o que apanhou na caça. Ele não consegue encontrar em seu coração para vestir o que ele se esforçou para tomar. Mas Cristo nos ensinaria a usar o que temos. Ele queria que eles provassem os dons de sua generosidade milagrosa, para que pudessem ser testemunhas tanto de seu poder quanto de sua bondade. Os benefícios que Cristo nos concede não devem ser enterrados e guardados, mas usados e dispostos. Ele daria uma mostra do entretenimento espiritual que ele tem para todos os crentes, que, a esse respeito, é mais livre e familiar, que ele ceia com eles e eles com ele. Suas graças são agradáveis a ele, e seus confortos também são para eles. O que ele trabalha neles, ele aceita deles. Os ministros, que são pescadores de homens, devem trazer tudo o que pescam para seu mestre, pois dele depende seu sucesso. Sua obediência a esta ordem, foi dito. Verso 6. Eles não foram capazes de puxar a rede para a praia, por causa da multidão de peixes. Isto é, eles acharam difícil, era mais do que eles poderiam fazer, mas aquele que os mandou trazer para a praia facilitou. Assim, os pescadores de homens, quando encerram as almas na rede do Evangelho, não podem trazê-las para a praia, não podem continuar e completar a boa obra iniciada, sem a contínua influência da graça divina. Se aquele que nos ajudou a pegá-los, quando sem sua ajuda não teríamos pescado nada, não nos ajudar a mantê-los e atraí-los para a terra, edificando-os em sua fé mais sagrada, nós os perderemos finalmente. Observe. Quem foi o mais ativo em desembarcar os peixes? Foi Pedro, que, como no caso anterior, verso 7, havia demonstrado uma afeição mais zelosa pela pessoa de seu mestre do que qualquer um deles. Assim, ele mostrou uma obediência mais pronta ao comando de seu mestre. Mas todos os que são fiéis não são iguais para a frente. O número de peixes que foram capturados. Eles tiveram a curiosidade de contá-los. E talvez fosse para fazer uma divisão. Eram ao todo 153, e todos peixes grandes. Estes eram muito mais do que precisavam para o suprimento atual, mas poderiam vendê-los, e o dinheiro serviria para pagar suas despesas de volta a Jerusalém,
para onde retornariam em breve. Um exemplo adicional do cuidado de Cristo por eles, para aumentar tanto o milagre quanto a misericórdia, pois todos eram tantos, e grandes peixes também, mas a rede não foi rompida, de modo que não perderam nenhum de seus peixes, nem danificaram sua rede. Foi dito, Lucas 6, a rede deles se rompeu. Talvez esta fosse uma rede emprestada, pois há muito eles haviam deixado a sua. E, nesse caso, Cristo nos ensinaria a cuidar do que tomamos emprestado, tanto quanto se fosse nosso. Foi bom que a rede deles não tenha se rompido, pois eles não tinham agora o lazer que antes tinham para consertar suas redes. A rede do Evangelho envolveu multidões, 3.000 em um dia, e ainda assim não foi rompida. Ainda é tão poderosa como sempre para trazer almas a Deus. Ele os convidou para jantar, observando-os para guardar distância e que tinham medo de perguntar-lhe, quem és tu? Porque eles sabiam que era o seu Senhor, ele o chamou muito familiarmente, venha e coma. Veja aqui como Cristo era livre com seus discípulos, ele os tratou como amigos, ele não disse, venha e espere, venha e me atenda, mas venha e coma. Nem, vão jantar sozinhos, como servos são designados para fazer, mas venham e comam comigo. Este gentil convite pode ser aludido, para ilustrar, o chamado que Cristo dá a seus discípulos para comunhão com ele na graça aqui. Todas as coisas agora estão prontas, venha e jante. Cristo é uma festa, venha, coma com ele, sua carne é de fato carne, seu sangue é de fato bebida. Cristo é um amigo, venha, jante com ele lhe dará as boas-vindas. O chamado que ele dará à fruição dele em glória a seguir, vinde, benditos de meu Pai, venham e sentem-se com Abraão, Isaque e Jacó. Cristo tem recursos para o jantar de todos os seus amigos e seguidores, há espaço e provisão suficiente para todos eles. Veja como os discípulos eram reverentes diante de Cristo. Eles estavam um pouco tímidos em usar a liberdade para a qual ele os convidava, e ao convidá-los para comer, parecia que eles pararam. Estando para comer com o governante, tal governante, eles consideram diligentemente o que está diante deles. Nenhum deles ousou perguntar-lhe, quem és tu? Ou, porque eles não seriam tão ousados com ele. Embora talvez ele aparecesse agora em uma espécie de disfarce a princípio, como para os 2 discípulos quando seus olhos estavam presos para que eles não o conhecessem, no entanto, eles tinham muito boas razões para pensar que era ele, e não poderia ser outro. Ou, porque eles não iriam até agora trair sua própria loucura. Quando ele lhes deu esse exemplo de seu poder e bondade, eles devem ser realmente estúpidos se questionassem se era ele ou não. Quando Deus, em sua providência, nos deu provas sensatas de seu cuidado por nossos corpos e nos deu, em sua graça, provas manifestas de sua boa vontade para com nossas almas e boa obra sobre elas, deveríamos nos envergonhar de nossas desconfianças, e não ousarmos questionar aquilo que ele não nos deixou espaço para questionar. Dúvidas infundadas devem ser sufocadas e não iniciadas. Ele esculpiu para eles, como mestre do banquete, observando-os ainda tímidos, ele vem, e pega o pão para si mesmo, e lhes dá, alguns para cada um deles, e peixes da mesma forma. Sem dúvida, ele ansiava por uma bênção e dava graças, como em Lucas 24 verso 30, mas, sendo sua prática conhecida e constante, não precisava ser mencionado. O entretenimento aqui era comum, foi apenas um jantar de peixe e vestidos grosseiramente, aqui não havia nada pomposo, nada curioso, abundante, de fato, mas simples e caseiro. A fome é o melhor molho. Cristo, embora tenha entrado em seu estado exaltado, mostrou-se vivo comendo, não se mostrou um príncipe com banquetes. Aqueles que não podiam se contentar com pão e peixe, a menos que tivessem molho e vinho, dificilmente teriam encontrado em seus corações para jantar com o próprio Cristo aqui. O próprio Cristo começou. Embora, talvez, por ter um corpo glorificado, ele não precisasse comer, ele mostraria que tinha um corpo verdadeiro, capaz de comer. Os apóstolos produziram isso como uma prova de sua ressurreição, que eles comeram e beberam com ele. Atos 10 verso 41. Ele deu a comida a todos os seus convidados. Ele não apenas providenciou para eles e os convidou para isso, mas ele mesmo dividiu entre eles e o colocou em suas mãos. Assim, devemos a ele a aplicação, bem como a compra, dos benefícios da redenção. Ele nos dá poder para comer deles. O evangelista os deixa para jantar e faz esta observação. Verso 14, esta é a 3ª vez que Jesus se mostra vivo a seus discípulos, ou a maior parte deles. Este é o 3º dia, assim interpretam alguns. No dia em que ressuscitou, apareceu 5 vezes. O 2º dia foi aquele dia de 7 noites, e este foi o 3º. Ou esta foi sua 3ª aparição para um número considerável de seus discípulos juntos. Embora ele tivesse aparecido a Maria, às mulheres, aos 2 discípulos e a Cefas, ele havia aparecido apenas 2 vezes antes disso,
a qualquer companhia deles juntos. Isso é notado. Para confirmar a verdade de sua ressurreição. A visão foi duplicada, foi triplicada, pois a coisa era certa. Aqueles que não acreditaram no primeiro sinal seriam levados a acreditar na voz dos últimos sinais. Como um exemplo da bondade contínua de Cristo para com seus discípulos, uma vez, e novamente, e uma terceira vez, ele os visitou. É bom levar em conta as graciosas visitas de Cristo, porque ele os tem em conta. Este é agora o terceiro. Fizemos uma melhoria devida do primeiro e do segundo? Este é o terceiro, talvez seja o último. Conversa de Cristo com Pedro. Versos 15 a 19. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito, pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que, quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: Segue-me. Temos aqui o discurso de Cristo com Pedro depois do jantar, tanto quanto se refere a si mesmo, no qual ele examina seu amor por ele e lhe dá uma responsabilidade sobre seu rebanho. Observe. Quando Cristo entrou neste discurso com Pedro, foi depois que eles jantaram. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e é provável, foram entretidos com um discurso edificante como nosso Senhor Jesus usou para fazer sua mesa. Cristo previu que o que ele tinha a dizer a Pedro lhe causaria algum desconforto, portanto, não diria até que eles tivessem jantado, porque ele não estragaria o jantar. Pedro estava consciente de que havia incorrido no desagrado de seu mestre e não podia esperar outra coisa senão ser repreendido por sua traição e ingratidão. Foi esta a tua bondade para com teu amigo? Eu não te disse que covarde tu te provarias? Não, ele pode esperar justamente ser eliminado do rol dos discípulos e expulso do colégio sagrado. 2 vezes, se não 3, ele havia visto seu mestre desde sua ressurreição, e não lhe disse uma palavra sobre isso. Podemos supor que Pedro estava cheio de dúvidas sobre quais termos ele mantinha com seu mestre, às vezes esperando melhor, porque ele havia recebido o favor dele em comum com o resto. Ainda assim, não sem alguns temores, para que não viesse finalmente a repreensão que pagaria por tudo. Mas agora, finalmente, seu mestre o tirou de sua dor, disse o que ele tinha a dizer a ele e o confirmou em seu lugar como apóstolo. Ele não lhe contou sua culpa apressadamente, mas adiou por algum tempo. Não lhe disse isso fora de época, para perturbar a companhia no jantar. Mas quando eles jantaram juntos, em sinal de reconciliação, então conversou com ele sobre isso, não como com um criminoso, mas como com um amigo. Pedro se censurou por isso e, portanto, Cristo não censurou por isso, nem lhe contou diretamente, mas apenas por uma insinuação tácita. E, satisfeito com sua sinceridade, a ofensa não foi apenas perdoada, mas esquecida, e Cristo deixou saber que ele era tão querido por ele como sempre. Aqui ele nos deu um exemplo encorajador de sua ternura para com os penitentes e nos ensinou, da mesma maneira, a restaurar os que caíram, com espírito de mansidão. Qual foi o próprio discurso? Aqui estava a mesma pergunta feita 3 vezes, a mesma resposta 3 vezes retornada e a mesma resposta dada 3 vezes, com muito pouca variação, no entanto, nenhuma repetição vã. A mesma coisa foi repetida por nosso Salvador, ao falar, para afetar mais Pedro e os outros discípulos que estavam presentes, é repetido pelo evangelista, ao escrevê-lo, para mais nos afetar e a todos que o leem. 3 vezes Cristo pergunta a Pedro se ele o ama ou não. A primeira vez que a pergunta é feita: Simão, filho de Jonas, você me ama mais do que estes? Observe como ele o chama: Simão, filho de Jonas. Ele fala com ele pelo nome, mais para afetá-lo, como Lucas 22 verso 3, Simão, Simão. Ele não o chama de Cefas, nem de Pedro, o nome que lhe dera, pois ele havia perdido o crédito de sua força e estabilidade, que esses nomes significavam, mas seu nome original, Simão. No entanto, ele não lhe dá linguagem dura, não o chama de seu nome, embora ele o tenha merecido, mas como ele o chamou quando declarou bem-aventurado, Simão Barjonas,
Mateus 11. Ele o chama de filho de Jonas, ou João ou Johanna, para lembrá-lo de sua extração, quão humilde era e indigno da honra que foi promovido. Como ele o catequiza: amas-me mais do que estes? Primeiro, você me ama? Se quisermos provar se realmente somos discípulos de Cristo, esta deve ser a pergunta: nós o amamos? Mas havia uma razão especial pela qual Cristo colocou agora a Pedro. Sua queda deu ocasião para duvidar de seu amor. Pedro, tenho motivos para suspeitar do teu amor, pois se me tivesses amado, não terias vergonha e medo de me possuir em meus sofrimentos. Tu me amas, quando teu coração não estava comigo. Observe que não devemos considerar uma afronta ter nossa sinceridade questionada, quando nós mesmos fizemos o que a torna questionável. Depois de uma queda trêmula, devemos tomar cuidado para não nos estabelecermos muito cedo, para não nos acomodarmos em um fundo errado. A questão está afetando. Ele não pergunta: você me teme? Você me honra? Você me admira? Mas, você me ama? Dê apenas uma prova disso, e a afronta será ignorada, e nada mais será dito. Pedro havia se declarado um penitente, testemunhou suas lágrimas e seu retorno à sociedade dos discípulos. Ele estava agora em liberdade condicional como penitente. Mas a questão não é: Simão, quanto choraste? Quantas vezes jejuaste e afligiste a tua alma? Mas, tu me amas. É isso que tornará aceitáveis as outras expressões de arrependimento. Muito lhe foi perdoado, não porque chorou muito, mas porque amou muito. Sua função daria ocasião para o exercício de seu amor. Antes que Cristo entregasse suas ovelhas aos seus cuidados, ele perguntou-lhe: amas-me? Cristo tem uma consideração tão terna por seu rebanho que não confiará a ninguém, exceto aqueles que o amam e, portanto, amará todos os que são dele por causa dele. Aqueles que não amam verdadeiramente a Cristo nunca amarão verdadeiramente as almas dos homens, ou cuidarão naturalmente de seu estado como deveriam. Nem aquele ministro amará seu trabalho que não ama seu mestre. Nada, a não ser o amor de Cristo, obrigará os ministros a passar alegremente pelas dificuldades e desânimos que encontram em seu trabalho. 2 Coríntios 13. Mas esse amor facilitará o trabalho deles e os levará a sério. Em segundo lugar, você me ama mais do que estes. Amas-me mais do que amas estes. Mais do que amas estas pessoas. Você me ama mais do que Tiago ou João, seus amigos íntimos, ou André, seu próprio irmão e companheiro, para aparecer sempre que eles estão em comparação ou em competição. Ou, mais do que você ama essas coisas, esses barcos e redes, mais do que todo o prazer da pesca, do qual alguns fazem uma recreação, mais do que o ganho da pesca, do qual outros fazem uma vocação. Só amam a Cristo de fato aqueles que o amam mais do que todas as delícias dos sentidos e todos os lucros deste mundo. Você me ama mais do que ama essas ocupações nas quais está agora empregado? Se assim for, deixe-as, para se dedicar totalmente a alimentar meu rebanho. E tenha a intenção de censurá-lo com sua ostentação vanglória. Embora todos os homens te neguem, eu não o farei. Ainda tens a mesma opinião? Qualquer um deles, pois mais lhe fora perdoado do que a qualquer um deles, tanto quanto o seu pecado em negar a Cristo foi maior do que o deles em abandoná-lo. Dize-me, portanto, qual deles o amará mais? Lucas 4. Observe que todos devemos estudar para nos destacar em nosso amor a Cristo. Não é uma violação da paz lutar por quem amará mais a Cristo, nem qualquer quebra de boas maneiras para ir adiante dos outros neste amor. Em terceiro lugar, na segunda e terceira vez que Cristo fez esta pergunta, ele deixou de fora a comparação mais do que essas, porque Pedro, em sua resposta, modestamente a deixou de fora, não querendo se comparar com seus irmãos, muito menos preferir a si mesmo antes deles. Embora não possamos dizer, amamos a Cristo mais do que os outros, seremos aceitos se pudermos dizer, nós o amamos de fato. No último ele alterou a palavra, como está no original. Nas duas primeiras indagações, a palavra original é agapas-me, você retém uma bondade para mim? Em resposta à qual Pedro usa outra palavra, mais enfática, filo-si, eu te amo muito. Ao colocar a questão pela última vez, Cristo usa esta palavra, e tu realmente me amas muito? 3 vezes Pedro retorna a mesma resposta a Cristo. Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Observe. Pedro não finge amar a Cristo mais do que o resto dos discípulos. Ele agora está envergonhado de sua palavra precipitada. Embora todos os homens te neguem, eu não farei. E ele tinha motivos para se envergonhar disso. Observe que, embora devamos almejar ser melhores do que os outros, ainda assim devemos, em humildade mental, estimar os outros melhores do que nós mesmos, pois sabemos mais mal de nós mesmos do que de qualquer um de nossos irmãos. No entanto, ele professa repetidas vezes que ama Cristo. Sim, Senhor, certamente eu te amo. Eu seria indigno de viver se não o fizesse.
Ele tinha uma grande estima e valor por ele, um sentimento de gratidão por sua bondade e era inteiramente devotado à sua honra e interesse. Seu desejo era por ele, como alguém que lhe foi desfeito sem seu deleite nele, como alguém em quem ele deveria estar indescritivelmente feliz. Eu te amo e nunca te deixarei. Cristo orou para que sua fé não falhasse, e, porque sua fé não falhou, seu amor não falhou, pois a fé operará pelo amor. Pedro havia perdido sua reivindicação de relação com Cristo. Ele agora deveria ser readmitido, após seu arrependimento. Cristo coloca seu julgamento sobre esta questão. Você me ama? E Pedro junta-se a isso. Senhor, eu te amo. Observe que aqueles que podem verdadeiramente dizer, por meio da graça, que amam a Jesus Cristo, podem obter o consolo de seu interesse por ele, apesar de suas fraquezas diárias. Ele apela ao próprio Cristo para a prova disso. Tu sabes que eu te amo. E na terceira vez ainda mais enfaticamente. Tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Ele não garante que seus condiscípulos testemunhem por ele. Eles podem ser enganados nele. Nem ele acha que sua própria palavra pode ser aceita. O crédito disso já foi destruído. Mas ele chama o próprio Cristo para testemunhar. Primeiro, Pedro tinha certeza de que Cristo conhecia todas as coisas, e particularmente, que ele conhecia o coração e era um discernidor dos pensamentos e intenções dele. Capítulo 130. Em segundo lugar, Pedro estava satisfeito com isso, que Cristo, que sabia de todas as coisas, conhecia a sinceridade de seu amor por ele e estaria pronto para testar isso a seu favor. É um terror para um hipócrita pensar que Cristo conhece todas as coisas, pois a onisciência divina será uma testemunha contra ele. Mas é um consolo para um cristão sincero que ele tem a quem apelar. Minha testemunha está no céu, meu testemunho está nas alturas. Cristo nos conhece melhor do que nós mesmos. Embora não conheçamos nossa própria retidão, ele a conhece. Ele ficou triste quando Cristo lhe perguntou pela terceira vez: Você me ama? Primeiro, porque isso lembrou de sua tríplice negação de Cristo, e foi claramente planejado para fazê-lo. E quando ele pensou nisso, ele chorou. Toda lembrança de pecados passados, mesmo pecados perdoados, renova a tristeza de um verdadeiro penitente. Tu ficarás envergonhado, quando eu estiver pacificado em relação a ti. Em segundo lugar, porque isso deixou com medo de que seu mestre previsse algum outro aborto seu, o que seria uma contradição tão grande a essa profissão de amor a ele quanto a anterior. Certamente, pensa Pedro, meu mestre não me colocaria assim na tortura se não visse alguma causa para isso. O que seria de mim se eu fosse novamente tentado? A tristeza, segundo Deus, produz cuidado e temor. 3 vezes Cristo confiou a Pedro o cuidado de seu rebanho. Apacenta meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas, alimenta as minhas ovelhas. Aqueles a quem Cristo confiou aos cuidados de Pedro eram seus cordeiros e suas ovelhas. A igreja de Cristo é o seu rebanho, que ele comprou com seu próprio sangue, Atos 20 verso 28, e ele é o principal pastor dela. Neste rebanho, alguns são cordeiros, jovens, tenros e fracos, outros são ovelhas, crescidas para alguma força e maturidade. O pastor aqui cuida de ambos, e primeiro dos cordeiros, pois em todas as ocasiões ele mostrou uma ternura particular por eles. Ele reúne os cordeiros em seus braços e os carrega em seu seio. Isaías 40 verso 11. A tarefa que ele lhe dá a respeito deles é alimentá-los. A palavra usada nos versos 15 e 17 é bosqué, que significa estritamente dar-lhes comida. Mas a palavra usada no verso 6 é poimaine, que significa mais amplamente fazer todos os ofícios de um pastor para eles. Alimente os cordeiros com o que é apropriado para eles, e as ovelhas igualmente com comida conveniente. As ovelhas perdidas da casa de Israel, procurai-as e apacentai-as, e também as outras ovelhas que não são deste aprisco. Observe que é dever de todos os ministros de Cristo apacentar seus cordeiros e ovelhas. Alimente-os, isto é, ensine-os, pois a doutrina do Evangelho é alimento espiritual. Alimente-os, isto é, conduza-os aos pastos verdejantes, presidindo suas assembleias religiosas e ministrando-lhes todas as ordenanças. Alimente-os por aplicação pessoal ao seu respectivo estado e caso. Não apenas coloque comida diante deles, mas alimente aqueles que são obstinados e não querem, ou fracos e não podem se alimentar. Quando Cristo ascendeu ao alto, ele deu pastores, deixou seu rebanho com aqueles que o amavam e cuidaria deles por causa dele. Mas por que ele deu esse encargo particularmente a Pedro? Pergunte aos defensores da supremacia do Papa, e eles lhe dirão que Cristo por meio disto designou dar a Pedro, portanto, a seus sucessores, e portanto, aos bispos de Roma, um domínio absoluto e liderança sobre toda a igreja cristã como se fosse um encargo. Servir as ovelhas deu poder para dominar todos os pastores. Considerando que, é claro, o próprio Pedro nunca reivindicou tal poder, nem os outros discípulos jamais o reconheceram nele.
Essa incumbência dada a Pedro de pregar o Evangelho é por um estranho artifício feito para apoiar a usurpação de seus pretensos sucessores, que tosquiam as ovelhas e, em vez de alimentá-las, alimentam-se delas. Mas o aplicativo específico para Pedro aqui foi projetado. Primeiro, para restaurá-lo ao seu apostolado, agora que ele se arrependesse de sua abjuração e renovasse sua comissão, tanto para sua própria satisfação quanto para a satisfação de seus irmãos. Supõe-se que uma comissão dada a alguém condenado por um crime equivale a um perdão. Sem dúvida, esta comissão dada a Pedro foi uma evidência de que Cristo foi reconciliado com ele, caso contrário ele nunca teria depositado tal confiança nele. De alguns que nos enganaram, dizemos, embora os perdoemos, nunca confiaremos neles. Mas Cristo, quando perdoou a Pedro, confiou-lhe o tesouro mais valioso que ele tinha na terra. Em segundo lugar, foi projetado para acelerá-lo a um desempenho diligente de seu ofício como apóstolo. Pedro era um homem de espírito ousado e zeloso, sempre disposto a falar e agir, e, para que não fosse tentado a assumir a direção dos pastores, ele foi encarregado de alimentar as ovelhas, como ele mesmo encarrega todos os presbíteros a fazer, e não dominar a herança de Deus. 1 Pedro 2. Se ele estiver fazendo, deixe-o fazer isso e não pretenda mais. Em terceiro lugar, o que Cristo disse a ele disse a todos os seus discípulos. Ele encarregou todos eles, não apenas de serem pescadores de homens, embora isso tenha sido dito a Pedro, Lucas 5 verso 10, pela conversão dos pecadores, mas alimentadores do rebanho, para a edificação dos santos. Cristo, tendo assim designado a Pedro sua obra de realização, a seguir o designa com sua obra de sofrimento. Tendo confirmado a ele a honra de um apóstolo, ele agora lhe fala de uma preferência adicional designada a ele, a honra de um mártir. Observe. Como seu martírio é predito, verso 18: tu estenderás as tuas mãos, sendo compelido a isso, e outro te cingirá, como um prisioneiro que está preso, e te levará para onde naturalmente tu não queres. Ele prefacia o aviso que dá a Pedro sobre seus sofrimentos com uma afirmação solene: em verdade te digo. Não foi falado como algo provável, o que talvez possa acontecer, mas como algo certo, eu te digo. Outros, talvez, dirão a você, como você fez a mim, isso não será para você, mas eu digo que será. Como Cristo previu todos os seus próprios sofrimentos, ele previu os sofrimentos de todos os seus seguidores e os predisse, embora não em particular, como a Pedro, mas em geral, que eles deveriam tomar sua cruz. Tendo-o encarregado de alimentar suas ovelhas, ele pede que ele não espere facilidade e honra nisso, mas problemas e perseguições, e que sofra mal por fazer o bem. Ele prediz particularmente que deve morrer de morte violenta, pelas mãos de um carrasco. A extensão de suas mãos, alguns pensam, aponta para a maneira de sua morte por crucificação, e a tradição dos antigos, se podemos confiar nisso, nos informa que Pedro foi crucificado em Roma sob Nero, 68 DC, ou, como outros dizem, outros pensam que aponta para os laços e prisões com os quais são impedidos aqueles que são condenados à morte. A pompa e a solenidade de uma execução aumentam muito o terror da morte, e para qualquer olho sensato, fazem com que pareça duplamente formidável. A morte, nessas formas horríveis, muitas vezes tem sido a sorte dos fiéis de Cristo, que ainda venceram pelo sangue do Cordeiro. Essa previsão, embora apontasse principalmente para sua morte, teria sua realização em seus sofrimentos anteriores. Começou a ser cumprido atualmente, quando ele foi preso, Atos 3 verso 18. Nada mais está implícito aqui em ser levado para onde ele não iria, do que uma morte violenta para a qual ele deveria ser levado, uma morte que nem mesmo a natureza inocente poderia pensar sem pavor, nem se aproximar sem alguma relutância. Aquele que se reveste do cristão não se despoja do homem. O próprio Cristo orou contra o cálice amargo. Uma aversão natural à dor e à morte é bem reconciliável com uma santa submissão à vontade de Deus em ambos. O bem-aventurado Paulo, embora desejando ser descarregado, reconhece que não pode desejar ser despido, 2 Coríntios 4. Ele compara isso com sua antiga liberdade. Foi-se o tempo em que você não conhecia nenhuma dessas dificuldades, você se cingia e caminhava para onde queria, e para se preocupar ainda mais com as queixas de restrição, doença e pobreza, porque conhecemos as doçuras da liberdade, saúde e fartura, Jó 22. SL4. Mas podemos virar para o outro lado e raciocinar conosco mesmos. Quantos anos de prosperidade desfrutei mais do que merecia e melhorei? E, tendo recebido o bem, não receberei também o mal? Veja aqui. Que mudança possivelmente pode ser feita conosco, quanto à nossa condição neste mundo. Aqueles que se cingiram com força e honra, e se entregaram às maiores liberdades, talvez leviandades, podem ser reduzidos a circunstâncias que são o reverso de tudo isso. Veja 1 Samuel 5. Que mudança é feita atualmente com aqueles que deixam tudo para seguir a Cristo?
Eles não devem mais se cingir, mas ele deve cingi-los. E não devem mais andar para onde eles querem, mas para onde ele quer. Que mudança certamente será feita conosco se vivermos até a velhice. Aqueles que, quando eram jovens, tinham força física e vigor mental, e podiam facilmente passar por negócios e dificuldades e aproveitar os prazeres que desejavam, quando envelhecerem, descobrirão que suas forças se foram, como Sansão, quando seu cabelo foi cortado e ele não conseguia agir como nas outras vezes. Cristo diz a Pedro que ele deveria sofrer assim em sua velhice. Embora ele devesse ser velho e, no curso da natureza, provavelmente não viveria muito, seus inimigos o apressariam para fora do mundo violentamente quando ele estava prestes a se aposentar pacificamente e apagariam sua vela. Quando estava quase queimado até a base. Deus o protegeria da ira de seus inimigos até que ele chegasse à velhice, para que ele se tornasse mais apto para os sofrimentos, e a igreja pudesse desfrutar por mais tempo de seus serviços. A explicação desta predição, verso 19. Isso falou ele a Pedro, significando com que morte ele deveria glorificar a Deus, quando terminasse sua carreira. Observe que não é apenas designado para todos morrerem uma vez, mas é designado para cada um de que morte ele deve morrer, seja natural ou violenta, lenta ou repentina, fácil ou dolorosa. Quando Paulo fala de uma morte tão grande, ele sugere que existem graus de morte. Há um caminho para o mundo, mas muitos caminhos para sair, e Deus determinou qual caminho devemos seguir. Que é a grande preocupação de todo homem bom, qualquer que seja a morte que ele morra, glorificar a Deus nela. Pois qual é o nosso fim principal se não este morrer para o Senhor, pela palavra do Senhor? Quando morremos pacientemente, submetendo-nos à vontade de Deus, morremos alegremente, regozijando-nos na esperança da glória de Deus, e morremos utilmente, testemunhando a verdade e a bondade da religião e encorajando os outros, glorificamos a Deus ao morrer, e isso é a sincera expectativa e esperança de todos os bons cristãos, como era de Paulo, que Cristo seja engrandecido neles vivendo e morrendo. Que a morte dos mártires foi de maneira especial para a glorificação de Deus. As verdades de Deus, pelas quais eles morreram em defesa, são aqui confirmadas. A graça de Deus, que os conduziu com tanta constância através de seus sofrimentos, é aqui ampliada. E as consolações de Deus, que abundaram para eles em seus sofrimentos, e suas promessas, as fontes de suas consolações, foram aqui recomendadas para a fé e alegria de todos os santos. O sangue dos mártires tem sido a semente da igreja e para a conversão e estabelecimento de milhares. Preciosa, portanto, aos olhos do Senhor é a morte de seus santos, como aquela que o honra, e aqueles que, com tal custo, o honram, ele honrará. A palavra de comando que ele dá a ele a seguir. Depois de ter falado assim, observando Pedro talvez olhar em branco, ele disse a ele, siga-me. Provavelmente ele se levantou do lugar onde havia se sentado para jantar, afastou-se um pouco e pediu a Pedro que o atendesse. Esta palavra, siga-me, foi uma confirmação adicional de sua restauração ao favor de seu mestre e ao seu apostolado, pois siga-me foi a primeira chamada. Foi uma explicação da previsão de seus sofrimentos, que talvez Pedro a princípio não tenha entendido completamente, até que Cristo lhe deu a chave para isso. Siga-me, espere ser tratado como eu fui e pisar o mesmo caminho sangrento que trilhei antes de ti, pois o discípulo não é maior que seu Senhor. Era para estimulá-lo e incentivá-lo na fidelidade e diligência em seu trabalho como apóstolo. Ele lhe disse para alimentar suas ovelhas e deixá-lo colocar seu mestre diante dele como um exemplo de cuidado pastoral. Faça como eu fiz. Que os subpastores estudem para imitar o sumo pastor. Eles seguiram a Cristo enquanto ele estava aqui na terra, e agora que ele os estava deixando, ele ainda prega o mesmo dever para eles, embora para ser executado de outra maneira, siga-me. Ainda assim, eles devem seguir as regras que ele lhes deu e o exemplo que ele lhes deu. E que encorajamento maior eles poderiam ter do que isso, tanto nos serviços quanto nos sofrimentos. Que aqui eles o seguiram, e foi sua honra atual. Quem teria vergonha de seguir tal líder? Que doravante eles deveriam segui-lo, e essa seria sua felicidade futura. E assim é uma repetição da promessa que Cristo fez a Pedro, João 13 verso 36, tu me seguirás depois. Aqueles que seguem fielmente a Cristo na graça certamente o seguirão para a glória. Conferência de Cristo com Pedro. Conclusão do Evangelho de João. Versos 20 a 25. Então, Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara, Senhor, quem é o traidor? Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus, e quanto a este? Respondeu-lhe Jesus, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então, se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora,
Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Nestes versículos, temos a conferência que Cristo teve com Pedro a respeito de João, o discípulo amado, na qual temos o olhar que Pedro lançou sobre ele, verso 20. Pedro, em obediência às ordens de seu mestre, o seguiu e, voltando-se, satisfeito com as honras que seu mestre agora lhe fazia, ele vê o discípulo a quem Jesus amava seguindo da mesma forma. Observe aqui como João é descrito. Ele não nomeia a si mesmo, pensando que seu próprio nome não é digno de ser preservado nesses testemunhos, mas dá uma descrição de si mesmo que nos informa suficientemente a quem ele quis se referir, e, além disso, nos dá uma razão pela qual ele seguiu a Cristo tão de perto. Ele era o discípulo a quem Jesus amava, por quem ele tinha um amor particular acima do resto, e, portanto, você não pode culpá-lo por cobiçar estar tanto quanto possível ouvindo as graciosas palavras de Cristo durante aqueles poucos e preciosos minutos com os quais Cristo favoreceu seus discípulos. É provável que aqui se mencione que João se apoiou no peito de Jesus e perguntou sobre o traidor, o que ele fez por instigação de Pedro, como razão pela qual Pedro fez a seguinte pergunta a respeito dele, para recompensá-lo pela bondade anterior. Então João estava no lugar do favorito, deitado no seio de Cristo, e aproveitou a oportunidade para agradar a Pedro. E agora que Pedro estava no lugar do favorito, chamado para dar um passeio com Cristo, ele se sentiu obrigado a fazer a João uma pergunta que ele pensou que obrigaria, todos nós desejando saber as coisas que viriam. Observe que, como temos interesse no trono da graça, devemos melhorá-lo para o benefício uns dos outros. Aqueles que nos ajudam com suas orações em um momento devem ser ajudados por nós com as nossas em outro momento. Esta é a comunhão dos santos. O que ele fez? Ele também seguiu a Jesus, o que mostra o quanto ele amava sua companhia. Onde ele estivesse lá estaria também este seu servo. Quando Cristo chamou Pedro para segui-lo, parecia que ele planejava ter uma conversa particular com ele. Mas João tinha tal afeição por seu mestre que preferia fazer algo que parecesse rude a perder o benefício de qualquer discurso de Cristo. O que Cristo disse a Pedro, ele tomou como dito a si mesmo, pois aquela palavra de comando, siga-me, foi dada a todos os discípulos. Pelo menos ele desejava ter comunhão com aqueles que tinham comunhão com Cristo e acompanhar aqueles que o frequentavam. Levar alguém a seguir a Cristo deve envolver outros. Atrai-me e correremos atrás de ti. O aviso que Pedro fez disso, ele, virando-se, o vê. Isso também pode ser considerado como um desvio culposo de seguir seu mestre. Ele deveria estar totalmente atento a isso, e ter esperado para ouvir o que Cristo tinha mais a dizer a ele, e então ele estava olhando ao seu redor para ver quem o seguia. Observe que os melhores homens acham difícil atender ao Senhor sem distração, difícil guardar suas mentes tão bem fixadas como deveriam estar em seguir a Cristo, e uma consideração desnecessária e inoportuna para com nossos irmãos muitas vezes nos desvia da comunhão com Deus. Ou, como uma preocupação louvável por seus condiscípulos. Ele não foi tão elevado com a honra que seu mestre lhe deu, ao destacá-lo dos demais, a ponto de negar um olhar gentil para aquele que seguiu. Atos de amor para com nossos irmãos devem ser acompanhados de atos de fé em Cristo. A indagação que Pedro fez a respeito dele, verso 21. Senhor, e que fará este homem? Tu me disseste o meu trabalho, apacentar as ovelhas, ser o seu trabalho, e o seu destino? Agora, isso pode ser tomado como a linguagem de preocupação com João e bondade para com ele. Senhor, tu me mostras um grande favor. Aqui vem teu amado discípulo, que nunca perdeu teu favor, como eu tenho feito. Ele espera ser notado. Você não tem nada a dizer a ele? Você não quer dizer como ele deve ser empregado e como ele deve ser honrado? Ou de inquietação com o que Cristo havia dito a ele sobre seus sofrimentos. Senhor, devo ser o único levado para onde não quero? Devo ser marcado para ser atropelado e este homem não deve ter parte na cruz? Foi um desejo apaixonado de saber as coisas que estão por vir, a respeito dos outros, assim como de si mesmo. Parece que, pela resposta de Cristo, havia algo errado na questão. Quando Cristo lhe deu o encargo de tal tesouro, e o aviso de tal julgamento, tornou-se bem ele ter dito: Senhor, e o que devo fazer então para me aprovar fiel a tal confiança, em tal julgamento? Senhor, aumenta minha fé. Como é o meu dia, que seja minha força. Mas, em vez disso, ele parece mais preocupado com os outros do que consigo mesmo. Estamos tão aptos a estar ocupados com os assuntos de outros homens, mas negligentes com os nossos próprios interesses.
Há uma divisão rápida no exterior, mas divisão turva em casa, julgando os outros e prognosticando o que eles farão, quando tivermos o suficiente para fazer para provar nosso próprio trabalho e entender nosso próprio caminho. Ele parece mais preocupado com os eventos do que com o dever. João era mais jovem que Pedro e, no curso da natureza, provavelmente sobreviveria a ele. Senhor, diz ele, para que horas ele será reservado? Visto que, se Deus, por sua graça, nos permite perseverar até o fim, terminar bem e chegar com segurança ao céu, não precisamos perguntar: qual será a sorte daqueles que virão depois de nós? Não é bom que paz e verdade estejam em meus dias? As predições das Escrituras devem ser observadas para o direcionamento de nossas consciências, não para a satisfação de nossa curiosidade. A resposta de Cristo a esta pergunta, 22 Se eu quiser que ele fique até que eu venha, e não sofra como você deve, o que é isso para você? Cuide do seu próprio dever, o dever presente, siga-me. Parece haver aqui uma indicação do propósito de Cristo em relação a João, em duas coisas. Que ele não deveria ter uma morte violenta, como Pedro, mas deveria permanecer até que o próprio Cristo viesse por uma morte natural para trazê-lo para si mesmo. O mais confiável dos historiadores antigos nos diz que João foi o único de todos os 12 que realmente não morreu como mártir. Ele estava frequentemente em perigo, em cadeias e banimentos, mas finalmente morreu em sua cama em uma boa velhice. Observe, primeiro, na morte, Cristo vem até nós para nos chamar para prestar contas, e nos preocupa estarmos prontos para sua vinda. Observe aqui como João é descrito. Ele não nomeia a si mesmo, pensando que seu próprio nome não é digno de ser preservado nesses testemunhos, mas dá uma descrição de si mesmo que nos informa suficientemente a quem ele quis se referir, e além disso, nos dá uma razão pela qual ele seguiu a Cristo tão de perto. Ele era o discípulo a quem Jesus amava, por quem ele tinha um amor particular acima do resto, e, portanto, você não pode culpá-lo por cobiçar estar tanto quanto possível ouvindo as graciosas palavras de Cristo durante aqueles poucos e preciosos minutos com os quais Cristo favoreceu seus discípulos. É provável que aqui se mencione que João se apoiou no peito de Jesus e perguntou sobre o traidor, o que ele fez por instigação de Pedro, como razão pela qual Pedro fez a seguinte pergunta a respeito dele, para recompensá-lo pela bondade anterior. Então João estava no lugar do favorito, deitado no seio de Cristo, e aproveitou a oportunidade para agradar a Pedro. E agora que Pedro estava no lugar do favorito, chamado para dar um passeio com Cristo, ele se sentiu obrigado a fazer a João uma pergunta que ele pensou que obrigaria, todos nós desejando saber as coisas que viriam. Observe que, como temos interesse no trono da graça, devemos melhorá-lo para o benefício uns dos outros. Aqueles que nos ajudam com suas orações em um momento devem ser ajudados por nós com as nossas em outro momento. Esta é a comunhão dos santos. O que ele fez? Ele também seguiu a Jesus, o que mostra o quanto ele amava sua companhia. Onde ele estivesse lá estaria também este seu servo. Quando Cristo chamou Pedro para segui-lo, parecia que ele planejava ter uma conversa particular com ele. Mas João tinha tal afeição por seu mestre que preferia fazer algo que parecesse rude a perder o benefício de qualquer discurso de Cristo. O que Cristo disse a Pedro, ele tomou como dito a si mesmo, pois aquela palavra de comando, siga-me, foi dada a todos os discípulos. Pelo menos ele desejava ter comunhão com aqueles que tinham comunhão com Cristo e acompanhar aqueles que o frequentavam. Levar alguém a seguir a Cristo deve envolver outros. Atrai-me e correremos atrás de ti. O aviso que Pedro fez disso, ele, virando-se, o vê. Isso também pode ser considerado como um desvio culposo de seguir seu mestre. Ele deveria estar totalmente atento a isso, e ter esperado para ouvir o que Cristo tinha mais a dizer a ele, e então ele estava olhando ao seu redor para ver quem o seguia. Observe que os melhores homens acham difícil atender ao Senhor sem distração, difícil guardar suas mentes tão bem fixadas como deveriam estar em seguir a Cristo, e uma consideração desnecessária e inoportuna para com nossos irmãos muitas vezes nos desvia da comunhão com Deus. Ou, como uma preocupação louvável por seus condiscípulos. Ele não foi tão elevado com a honra que seu mestre lhe deu, ao destacá-lo dos demais, a ponto de negar um olhar gentil para aquele que seguiu. Atos de amor para com nossos irmãos devem ser acompanhados de atos de fé em Cristo. A indagação que Pedro fez a respeito dele, verso 21 Senhor, e que fará este homem? Tu me disseste o meu trabalho, apacentar as ovelhas, ser o seu trabalho, e o seu destino? Agora, isso pode ser tomado como a linguagem de preocupação com João e bondade para com ele. Senhor, tu me mostras um grande favor. Aqui vem teu amado discípulo, que nunca perdeu teu favor, como eu tenho feito. Ele espera ser notado. Você não tem nada a dizer a ele? Você não quer dizer como ele deve ser empregado e como ele deve ser honrado? Ou de inquietação com o que Cristo havia dito a ele sobre seus sofrimentos.
Senhor, devo ser o único levado para onde não quero? Devo ser marcado para ser atropelado, e este homem não deve ter parte na cruz? Foi um desejo apaixonado de saber as coisas que estão por vir, a respeito dos outros, assim como de si mesmo. Parece que, pela resposta de Cristo, havia algo errado na questão. Quando Cristo lhe deu o encargo de tal tesouro, e o aviso de tal julgamento, tornou-se bem ele ter dito: Senhor, e o que devo fazer então para me aprovar fiel a tal confiança, em tal julgamento? Senhor, aumenta minha fé. Como é o meu dia, que seja minha força. Mas, em vez disso, ele parece mais preocupado com os outros do que consigo mesmo. Estamos tão aptos a estar ocupados com os assuntos de outros homens, mas negligentes com os nossos próprios interesses. Almas de visão rápida no exterior, mas de visão turva em casa, julgando os outros e prognosticando o que eles farão, quando tivermos o suficiente para fazer para provar nosso próprio trabalho e entender nosso próprio caminho. Ele parece mais preocupado com os eventos do que com o dever. João era mais jovem que Pedro e, no curso da natureza, provavelmente sobreviveria a ele. Senhor, diz ele, para que horas ele será reservado? Visto que, se Deus, por sua graça, nos permite perseverar até o fim, terminar bem e chegar com segurança ao céu, não precisamos perguntar: qual será a sorte daqueles que virão depois de nós? Não é bom que paz e verdade estejam em meus dias? As predições das Escrituras devem ser observadas para o direcionamento de nossas consciências, não para a satisfação de nossa curiosidade. A resposta de Cristo a esta pergunta, 22 Se eu quiser que ele fique até que eu venha, e não sofra como você deve, o que é isso para você? Cuide do seu próprio dever, o dever presente, siga-me. Parece haver aqui uma indicação do propósito de Cristo em relação a João, em duas coisas. Que ele não deveria ter uma morte violenta, como Pedro, mas deveria permanecer até que o próprio Cristo viesse por uma morte natural para trazê-lo para si mesmo. O mais confiável dos historiadores antigos nos diz que João foi o único de todos os 12 que realmente não morreu como mártir. Ele estava frequentemente em perigo, em cadeias e banimentos, mas finalmente morreu em sua cama em uma boa velhice. Observe, primeiro, na morte, Cristo vem até nós para nos chamar para prestar contas, e nos preocupa estarmos prontos para sua vinda. Em segundo lugar, a aptidão dos homens para interpretar mal as palavras de Cristo. Os erros mais grosseiros às vezes se encobrem sob a sombra de verdades incontestáveis, e as próprias Escrituras foram distorcidas pelos indoutos e instáveis. Não devemos achar estranho se ouvirmos as palavras de Cristo mal interpretadas, citadas para patrocinar os erros do anticristo e a impudente doutrina da transubstanciação. Por exemplo, fingir edificar sobre a bendita palavra de Cristo: esse é o meu corpo. A fácil retificação de tais erros, aderindo à palavra de Cristo e cumprindo-a. Assim, o evangelista aqui corrige e controla esse ditado entre os irmãos, repetindo as próprias palavras de Cristo. Ele não disse que o discípulo não deveria morrer. Não digamos então, mas ele disse: se eu quiser que ele fique até que eu venha, o que é isso para ti? Ele disse isso, e nada mais. Não acrescentes às suas palavras. Que as palavras de Cristo falem por si mesmas, e que nenhum sentido seja colocado sobre elas, exceto o que é genuíno e natural, e nisso vamos concordar. Observe que o melhor fim para as controvérsias dos homens seria guardar as palavras expressas das Escrituras e falar, bem como pensar, de acordo com essa palavra. A linguagem das Escrituras é o veículo mais seguro e apropriado da verdade das Escrituras, as palavras que o Espírito Santo ensina. Como a própria Escritura, devidamente observada, é a melhor arma com a qual ferir todos os erros perigosos, e, portanto, deístas, socinianos, papistas e entusiastas fazem tudo o que podem para derrogar a autoridade da Escritura. Então a própria Escritura, humildemente subscreveu: é a melhor arma para curar as feridas que são feitas por diferentes modos de expressão sobre as mesmas verdades. Aqueles que não podem concordar com a mesma lógica e metafísica, e a propriedade dos mesmos termos de ar, e a aplicação deles, ainda podem concordar com os mesmos termos das Escrituras, e então podem concordar em amar uns aos outros. Temos aqui a conclusão deste Evangelho, e com ela da história evangélica, 24, 2 Este evangelista termina não tão abruptamente como os outros 3, mas com uma espécie de cadência. Este evangelho conclui com o testemunho do autor ou escritor dele, conectado por uma transição decente ao que veio antes. 24 Este é o discípulo que testifica dessas coisas até a era presente e as escreveu para o benefício da posteridade, a saber, este mesmo que Pedro e seu mestre tiveram aquela conferência sobre os versículos anteriores, João, o apóstolo. Observe aqui. Aqueles que escreveram a história de Cristo não tiveram vergonha de colocar seus nomes nela. João aqui, de fato, assina seu nome.
Assim como temos certeza de quem foi o autor dos primeiros 5 livros do Antigo Testamento, que foram o fundamento dessa revelação, também temos certeza de quem foram os escritores dos 4 Evangelhos e dos Atos, o Pentateuco do Novo Testamento. O testemunho da vida e morte de Cristo não é o testemunho de não sabemos quem, mas foi elaborado por homens de reconhecida integridade, que estavam prontos não apenas para depô-lo sob juramento, mas, o que era mais, para selá-lo com seu sangue. Aqueles que escreveram a história de Cristo escreveram de acordo com seu próprio conhecimento, não por ouvir dizer, mas pelo que eles mesmos foram testemunhas oculares e auditivas. O escritor desta história foi um discípulo amado, alguém que se apoiou no peito de Cristo, que ouviu seus sermões e conferências, viu seus milagres e as provas de sua ressurreição. Este é aquele que testemunha o que estava certo. Aqueles que escreveram a história de Cristo, ao testemunharem o que viram, também escreveram o que haviam testemunhado primeiro. Foi publicado de boca em boca, com a maior segurança, antes de ser escrito. Eles testemunharam no púlpito, testemunharam no tribunal, afirmaram solenemente, declararam firmemente, não como os viajantes relatam suas viagens, para entreter a companhia, mas, como testemunhas sob juramento, prestam contas do que sabem em questão de importância, com a maior cautela e exatidão, para fundamentar um veredicto. O que eles escreveram como uma declaração juramentada, que eles cumpririam. Seus escritos são testemunhos permanentes para o mundo da verdade da doutrina de Cristo, e serão testemunhos a nosso favor ou contra nós, conforme a recebamos ou não. Foi graciosamente designado, para o apoio e benefício da Igreja, que a história de Cristo fosse escrita, para que pudesse com maior plenitude e certeza se espalhar por todos os lugares e durar por todas as épocas. Seus escritos são testemunhos permanentes para o mundo da verdade da doutrina de Cristo, e serão testemunhos a nosso favor ou contra nós, conforme a recebamos ou não. Conclui com o atestado da veracidade do que foi relatado aqui. Sabemos que seu testemunho é verdadeiro. Isso também pode ser considerado como expressão do senso comum da humanidade em questões dessa natureza, ou seja, que o testemunho de alguém que é uma testemunha ocular, é de reputação imaculada, depõe solenemente o que ele viu, e o coloca por escrito para maior certeza, é uma evidência irrepreensível. Nós sabemos, isto é, todo mundo sabe que o testemunho de tal pessoa é válido, e a fé comum da humanidade exige que demos crédito a ela, a menos que possamos refutá-la. E em outros casos, veredicto e julgamento são dados sobre tais testemunhos. A verdade do Evangelho vem confirmada por todas as evidências que podemos desejar ou esperar racionalmente em algo dessa natureza. O fato de que Jesus pregou tais doutrinas, realizou tais milagres e ressuscitou dos mortos é provado, além de qualquer contradição, por evidências sempre admitidas em outros casos, e, portanto, para a satisfação de todos os que são imparciais, e então que a doutrina se recomende e que os milagres provem que ela é de Deus. Ou, como expressão da satisfação das igrejas naquele tempo sobre a verdade do que está aqui relatado. Alguns o consideram a subscrição da igreja de Éfeso, outros dos anjos ou ministros das igrejas da Ásia a esta narrativa. Não é como se um escrito inspirado precisasse de qualquer atestado de homens, ou pudesse receber qualquer acréscimo à sua credibilidade, mas por meio deste eles o recomendaram ao conhecimento das igrejas, como um escrito inspirado, e declararam a satisfação que receberam por ele. Ou, ao expressar a própria garantia do evangelista da verdade do que ele escreveu, ele sabe que diz a verdade. Ele fala de si mesmo no número plural. Sabemos, não por causa da majestade, mas por causa da modéstia, o que vimos. E observe que os próprios evangelistas estavam inteiramente satisfeitos com a verdade do que eles testemunharam e nos transmitiram. Eles não exigem que acreditemos no que eles próprios não acreditaram. Não, eles sabiam que seu testemunho era verdadeiro, pois arriscaram esta vida e a outra nele. Jogaram fora esta vida e passaram a depender de outra, do crédito do que falaram e escreveram. Conclui com etc., com uma referência a muitas outras coisas, muito memoráveis, ditas e feitas por nosso Senhor Jesus, que eram bem conhecidas por muitos então vivos, mas não consideradas adequadas para serem registradas para a posteridade. Havia muitas coisas muito notáveis e improváveis, que, se fossem escritas em geral, com as várias circunstâncias delas, até mesmo o próprio mundo, isto é, todas as bibliotecas nele, não poderiam conter os livros que poderiam ser escritos. Assim, ele conclui como um orador, como Paulo: o que mais devo dizer? Pois o tempo me falharia. Se for perguntado por que os evangelhos não são maiores, porque eles não tornaram a história do Novo Testamento tão copiosa e tão longa quanto a do Antigo, pode-se responder: não foi porque eles haviam esgotado seu assunto e não tinham mais nada para escrever que valesse a pena escrever. Não, havia muitos ditos e feitos de Cristo não registrados por nenhum dos evangelistas, que ainda eram dignos de serem escritos em letras de ouro.
Pois, cada coisa que Cristo disse e fez era digna de nossa atenção e passível de ser usada. Ele nunca falou uma palavra ociosa, nem fez uma coisa ociosa. Não, ele nunca falou nem fez qualquer coisa significando, ou pouco, ou insignificante, o que é mais do que pode ser dito do mais sábio ou melhor dos homens. Seus milagres foram muitos, muitos, de muitos tipos, e os mesmos frequentemente repetidos, conforme a ocasião oferecida. Embora um verdadeiro milagre talvez seja suficiente para provar uma comissão divina, ainda assim a repetição dos milagres em uma grande variedade de pessoas, em uma grande variedade de casos, e diante de uma grande variedade de testemunhas, ajudou muito a provar que eram verdadeiros milagres. Cada novo milagre tornava o testemunho do primeiro mais crível, e a multidão deles torna todo testemunho incontestável. Os evangelistas, em várias ocasiões, dão testemunhos gerais da pregação e dos milagres de Cristo, incluindo muitos detalhes. Quando falamos de Cristo, temos um assunto abundante diante de nós. A realidade ultrapassa o testemunho, e, afinal, a metade não nos é contada. Paulo cita um dos ditos de Cristo, que não é registrado por nenhum dos evangelistas, Atos 20 verso 35, e sem dúvida havia muitos mais. Todas as suas palavras eram apotegemas. Mas foi por estas 3 razões. Porque não era necessário escrever mais. Isso está implícito aqui. Havia muitas outras coisas que não foram escritas porque não havia ocasião para escrevê-las. O que está escrito é uma revelação suficiente da doutrina de Cristo e a prova disso, e o resto foi apenas para o mesmo propósito. Aqueles que argumentam contra a suficiência das Escrituras como regra de nossa fé e prática, e pela necessidade de tradições não escritas, devem mostrar o que há nas tradições que eles pretendem aperfeiçoar a palavra escrita. Temos certeza de que existe algo que é contrário a ela e, portanto, os rejeitamos. Por estes, portanto, sejamos admoestados, porque de fazer muitos livros não há fim. Se não acreditamos e aplicamos o que está escrito, também não deveríamos, se houvesse muito mais. Não foi possível escrever tudo. Era possível para o Espírito indicar tudo, mas moralmente impossível para os escritores escreverem tudo. O mundo não poderia conter os livros. É uma hipérbole bastante comum e justificável, quando não se pretende mais do que isso, que preencheria um vasto e incrível número de volumes. Seria uma história tão grande e extensa como nunca houve, tais como empurrariam todos os outros escritos e não nos deixariam espaço para eles. Que volumes seriam preenchidos com as orações de Cristo, se tivéssemos o testemunho de todas as que ele fez, quando continuou a noite toda em oração a Deus sem vãs repetições? Muito mais se todos os seus sermões e conferências fossem particularmente relatados, seus milagres, suas curas, todos os seus trabalhos, todos os seus sofrimentos, teria sido uma coisa sem fim. Não era aconselhável escrever muito, pois o mundo, no sentido moral, não poderia conter os livros que deveriam ser escritos. Cristo não disse o que poderia ter dito a seus discípulos, porque eles não foram capazes de suportar, e pela mesma razão os evangelistas não escreveram o que poderiam ter escrito. O mundo não poderia conter, chorezai. É a palavra que é usada. Minha palavra não tem lugar em você. Eles teriam sido tantos que não teriam encontrado espaço. Todo o tempo das pessoas teria sido gasto na leitura, e outros deveres teriam sido excluídos. Muito é esquecido do que está escrito, muito esquecido e muito tornou-se assunto de disputa duvidosa. Este teria sido o caso muito mais se houvesse um mundo de livros de igual autoridade e necessidade para o qual toda a história teria aumentado. Especialmente porque era necessário que o que foi escrito deveria ser meditado e exposto, o que Deus sabiamente achou adequado deixar espaço. Pais e ministros, ao darem instrução, devem considerar as capacidades daqueles a quem ensinam e, como Jacó, devem tomar cuidado para não exagerar na direção. Sejamos gratos pelos livros que são escritos, e não os valorizemos menos por sua simplicidade e brevidade, mas apliquemos diligentemente o que Deus achou adequado revelar e ansiemos estar acima, onde nossas capacidades serão tão elevadas e ampliadas que não haverá perigo de serem sobrecarregadas. O evangelista, concluindo com amém, assim estabelece seu selo, e vamos estabelecer o nosso, um amém de fé, subscrevendo o evangelho, que é verdadeiro, tudo verdadeiro, e um amém de satisfação no que está escrito, como capaz de nos tornar sábios para a salvação. Amém. Que assim seja.